Glória a Deus, estamos começando mais um ViverCast, aqui Bispo Rafael Divino. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu trabalho. Que bom ter você aqui conosco. Já quero pedir para você glorificar a Deus, orar, interceder, já mandar um abraço para toda a família Mavec, todos vocês, meus irmãos, aonde você estiver, ó. Um beijo no coração, mas eu vou te fazer um pedido. Por favor, comenta aí esse vídeo agora, deixa o seu comentário, dá um glória aí e compartilha, porque tem gente precisando receber essa palavra, ouvir essa história aqui do ViverCast, história de fé, de superação. E você pode me seguir lá no Instagram, deixa a sua mensagem, deixa o seu recado. Glória a Deus por isso, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde. E lembrando você que o ViverCast, todas as quintas-feiras, aqui no meu canal, às 19 horas. Fomos tão abençoados semana passada com a história tão impactante do nosso querido pastor Luquinhas. Foi uma história que marcou muitas vidas e muitas pessoas foram abençoadas. E você que está chegando agora e talvez ainda não está seguindo, segue aqui. Na verdade, se inscreve no canal, né? Toca aí nesse sininho ungido e abençoado. Deus abençoe. Bom, gente, hoje o nosso ViverCast tem a satisfação, a grata satisfação de receber ele, que é uma pessoa de Deus, um servo de Deus já há mais de 20 anos, casado. Ele é pastor, ele também é um estudioso da palavra de Deus, também é empresário também, é verdade. E ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um pregador de excelência. E para mim uma grande satisfação está aqui conosco. Prepara o coração, a unção vai chegar aí. Segura a televisão que o negócio vai tremer. É muito forte. Está conosco ele, Pastor Rondinelli. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao ViverCast. Deus te abençoe. Suas considerações iniciais. Deus abençoe, Bispo Rafael. Deus abençoe todos que estão assistindo, acompanhando aí. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui. Poder falar um pouco, não da minha história, mas poder falar um pouco do que Deus tem feito, né? Do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus tem feito na vida das pessoas que estão à nossa volta. É um prazer, estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que você vai pegar leve. Para você que está chegando agora, o ViverCast tem sido assim um momento de história de fé, de superação, a história de Deus na nossa vida. E hoje aqui conosco o pastor Rondinelli, muita gente querendo saber mais um pouco como dessa história, onde tudo começou. E eu sempre começo o programa, o ViverCast, pastor Rondi, perguntando qual as suas primeiras memórias, quando você começa, hoje quando você olha para trás, um pouco, conta para nós um pouco aí da sua infância, para esse irmão, esse telespectador que está em casa com celular, com tablet, com notebook, televisão e querendo hoje ser abençoado e saber mais um pouco da história do pastor Rondi. Foi muito interessante ontem. Ontem a gente estava em uma reunião e foi colocado lá para a gente fazer uma linha do tempo, né? Eu estava até comentando hoje mais cedo com o pastor Lucas sobre isso. Fazer uma linha do tempo. Eu estava falando para o pastor, falei, pastor, se você for fazer mesmo a linha do tempo da sua vida, é um negócio que você vai tendo algumas memórias, você vai lembrando de algumas coisas que até então você até tinha esquecido, né? Eu tenho 47 anos de vida, já passei por muitas coisas. A minha família, a história da minha família, a história da minha mãe, ela está muito ligada dentro da minha história pelo fato de nós sermos muito parecidos, pelo fato de todas as dificuldades que ela enfrentou. Eu comentava com a minha esposa outro dia que uma das primeiras lembranças que eu tenho, criança, eu sendo atacado por outras crianças. Eu não sei de onde foi que veio isso, mas eu me lembro. E eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe falou que nessa época a gente morava em Cuiabá. Eu nem sabia disso. Eu não sabia que eu já tinha morado no Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso ali próximo do estado de Goiás. Eu sou de Goiás, sou de Goiânia, natural de Goiânia, me nasci em Goiânia. Meu pai é baiano, meu pai veio de Barreiras, na Bahia, e a minha mãe é goiana. E uma das primeiras referências que eu tenho da minha infância é isso. Eu acho que eu tinha por 5, 6 anos, e eu me lembro que a gente estava morando em uma cidade que era muito quente.
Mato Grosso, Cuiabá é muito quente. Não existe nenhuma outra cidade que você consegue, por mais que seja quente, chegar próximo ao que é aquela cidade. E eu me lembro desse momento. Esse momento ele marcou ali a minha infância. Um momento que marcou a minha infância. Na cidade do Cuiabá. Cuiabá. E aí agora, daí você vem morar em Goiânia. E como foi um pouco aí da sua pré-adolescência? Goiânia é uma cidade muito boa, né? Goiânia é uma cidade boa para quem, para as coisas boas e para as coisas ruins. É uma cidade grande, é uma capital e o meu pai ele viajava muito. Eu não tinha muito, a gente não tinha muito meu pai em casa. Meu pai ele estava em casa com a gente durante uma semana, 7 dias no máximo. E o restante, às vezes ele passava 4 dias e o restante ele estava no mundo, viajando, trabalhando. A minha mãe tinha que sair para trabalhar. Minha mãe tinha que sair para trabalhar e eu tinha que ficar em casa e cuidar do meu irmão menor. Até então, antes disso, eu ficava sozinho. Ficava sozinho e ficava com meu irmão menor. Então ali a minha vida, ali, o meu universo ali era a televisão. Eu ficava viajando na televisão. E aí depois que a gente foi crescendo mais, eu fui morar em um bairro e a gente mudava muito, por conta que eu estava até comentando com a minha esposa outro dia, tinha época que a gente estava rico, meu pai chegava cheio do dinheiro, e tinha época e a gente morava numa casa boa, aí tinha época que a gente estava numa pobreza miserável, morando numa casa ruim, num bairro perigoso, e a gente mudava muito, mudava muito. Eu não lembro nem o porquê desse motivo que a gente mudava tanto, mas eram muitos bairros diferentes. E até então, a gente morava num bairro e nós fomos morar num bairro mais periférico, que é o bairro Jardim Novo Mundo. No Jardim Novo Mundo, ali já mais pré-adolescente, eu descobri que existiam muitas gangues naquele bairro. Aquele bairro ali existiam muitas gangues. E um dia, estudava de manhã, estudava numa escola chamada Bárbara Souza de Moraes, uma escola municipal. E um dia pela manhã, eu acho que eu fazia o terceiro ano, terceira série, e entrou um playboy dentro da sala de aula e começou a chutar as carteiras. Meteu o pé. Meteu o pé. No que ele chegou perto da minha, eu dei um bicudão nele, joguei ele no chão. Falei, aqui não, meu irmão, sai fora. Aí o playboy pegou, saiu e pulou o muro. Isso era na hora do recreio, foi embora. Eu pensei que ele pulou o muro porque ele ficou com medo, né? Uma coisa assim. Só que quando deu por volta de 11h30 da manhã, um amigo veio me avisar, falou, ó, tem uma gangue, tem uns 20 caras aí na porta da escola para ele pegar. E naquela época em Goiânia tinha uma gangue chamada Demônios do Novo Mundo. Eles tatuavam aqui no dedo aqui, ó, aqui na mão, o DNM, Demônios do Novo Mundo. Se procurar na internet deve achar ainda alguma matéria, coisa de 25 anos, mais de 25 anos atrás. Mas você deve encontrar alguma coisa aí. E eu tinha ali os meus 14 anos de idade, não tinha nenhum costume de briga nem de nada. Mas disse que tinha um cara barbudo, disse que tinha cara com faca, Soqueira, corrente, mundiaco. tudo, tinha tudo. E os caras na porta, e deu meio-dia, acabou a aula 11 horas, deu meio-dia e meio. E nada, e todo mundo foi embora. E um amigo meu ficou. Deus sempre coloca um, né? Um amigo meu ficou. E esse amigo meu ficava indo lá e voltando na sala. E eu na sala de aula. E o porteiro lá arrochado com os caras na porta, querendo entrar. E os caras falando, sai daí, deixa a gente entrar que a gente vai pegar ele. A gente só quer ele. E esse amigo meu na porta, e eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. E de repente ele vira pra mim e falou assim, ó, os caras estão falando que eu vou entrar. E aí eu falei, rapaz, você quer saber de uma? Eu vou pular o muro. Fala pra eles que eu vou sair. Fala pra eles que eu peguei uma faca lá na cozinha da escola que eu vou sair. E o playboy foi lá, deu o recado. Enquanto ele deu o recado... Mas para aí, antes do senhor pegar essa faca, pastor Rondinelli, os nossos telespectadores, eles já estão um pouco assustados, né? Porque o senhor chegou aqui, assim, gordinho, cabecinha branca e tal.
E, e o pessoal tá falando assim, nossa, tem gente com a boca aberta, tem gente dando risada, tem de tudo. Mas eu só quero lembrar você que só está começando, né? Só está começando. E é para você entender, e esse é um dos motivos desse podcast, exatamente porque quantas histórias não serão contadas, né? Quantas histórias de fé e de superação que não serão contadas. Quantas pessoas que teriam tantas coisas para nos ministrar, nos ensinar. E então, louvar a Deus por você estar aí, louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E não deixar de agradecer, você está vendo, passando aí no seu visor aí, os nossos parceiros, amigos, patrocinadores, irmãos de fé. Que Deus abençoe cada um deles. Falar do livro A Arca Está Pegando Fogo, dos livros mais vendidos da Bahia. Inclusive, já vamos para a segunda tiragem. Olha que maravilha. E se você não adquiriu o seu, adquira. Se você já adquiriu e não leu, ou só leu uma vez, tem que ler pelo menos 3, viu? Na verdade, para começar a entender, tá bom? Então, que Deus possa estar te abençoando. Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Comenta aí e manda um abraço para o Pastor Ronde. Pastor Ronde, então, aí você falou, pode dizer que eu vou sair, que eu vou pegar uma faca. E aí, Pastor Ronde, o que aconteceu? E aí, nesse momento que eu falei isso, né, eu fui pelo fundo da escola, a escola era grande, e aí eu pulei o muro. E quando eu pulei o muro, para minha surpresa, já tinha um outro amigo, que não era amigo meu, era amigo daquele outro amigo meu, com a bicicleta me esperando. E eu pulei o muro, montei nessa bicicleta e fui, e ele desceu comigo, tem uma baixada ali do Jardim Novo Mundo, e eu fui para casa. E eu consegui escapulir, consegui escapar naquele dia. E ali então começou o meu pesadelo. Ali começou o meu pesadelo. Porque eu passei a ser perseguido. Eu, um jovem com 14 anos de idade, não tinha envolvimento com nada. Eu passei a ser perseguido por uma gangue. E uma gangue perigosa, conhecida na cidade, conhecida no estado, pelo grau de violência que eles atuavam ali. E então eu fiquei, eu acho que uma semana sem ir para a escola. Quando eu ia para a escola, muitas das vezes eu tinha que sair mais cedo. Eu não sabia qual era o dia que esses caras iam me pegar. E eu tinha medo de falar pro meu pai, porque o meu pai era aquela pessoa, povo mais da roça, né? Meu pai falava para mim, o dia que apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Vou te Antigamente tinha quebrar, muito isso, né? vou te quebrar. Então eu tinha medo de falar para ele. Aí, quando meu pai chegava de viagem, ele falava assim, compra uma cerveja para mim. E eu ia lá no bar comprar. E aí eu demorava mais do que o necessário, porque ele não sabia, porque eu tinha que rodear todo o bairro por trás, porque eu não poderia passar por determinadas ruas, que era onde eu sabia que tinha pessoas que era da gangue, que se eu passasse por lá, o cara poderia fazer alguma coisa contra mim. Então, ainda tinha isso. Eu não saía de casa. Esse menino não sai de casa. Como é que sai? Os caras querendo me matar. Não saía de casa. E quando saía para fazer alguma coisa para minha mãe. É interessante esse ponto, pastor Rondinelli. Que até hoje, até o senhor falando aí, eu fico me perguntando, né? A gente hoje, pai, será quantas coisas, né? Você que é pai, que está me assistindo, que é mãe, quantas coisas inconscientes nós falamos e travamos, às vezes, os nossos filhos de conversar com a gente, de dialogar com a gente, e quase que forçamos eles a esconder determinadas situações, né? E colocando eles em risco, em perigo, né? É importante demais o pai manter esse diálogo, essa linha aberta com os filhos, né? Essa linha do respeito, mas essa linha também da amizade, né? Porque às vezes a gente inconscientemente pode fechar alguns canais de diálogo, colocando a vida da filha, do filho, né? De alguma situação parecida com essa ou outra situação. Mas e aí, como foi o restante dessa história? Tem que saber, né? Eu creio que o pai ele tem que ser amigo do filho, tem que ser amigo. E saber dividir, porque vai ter um momento que você não vai ser amigo, você vai ser pai. Mas tem determinados momentos que você tem que ser amigo, ele tem que confiar em você. Você tem que deixar claro algumas coisas. Eu, até pela minha experiência que eu tive nessa época, eu falo com meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Matheus, que mora na cidade de Goiânia. O Matheus fez agora 24 anos. Foi até essa semana que ele fez os 24 anos dele. E eu tenho o Pedro, que tem 10 anos.
E eu falo com o Pedro, eu falo, não é normal. Se alguém estiver te perseguindo na escola, se alguém estiver te batendo, já ensinei para ele, eu falei, ó, você não vai bater em ninguém, mas você pode se defender. E se acontecer alguma coisa, isso não é normal. Você tem que falar comigo, fala com a sua mãe, fala com a professora, fala com alguém, não é normal. Porque às vezes na cabeça da criança, aquelas coisas que acontecem na escola são coisas normais. E não tem. Eu estava conversando com uma pessoa que eu aprendi, acho que foi até assistindo um podcast. E às vezes você pergunta pro filho, como é que foi na escola? Eu falo, foi bom. E aí eu falava com meu filho, já tem uns 3 anos, eu falo com ele assim, ó, vamos brincar, vamos fazer um jogo, vou falar uma coisa boa e uma coisa ruim que aconteceu na minha vida hoje, no meu dia hoje. Aí eu falava, agora fala você, uma coisa boa e uma coisa ruim. E aí ele abria de outra forma, se eu perguntasse para ele só assim, como é que foi na escola ou como é que foi o seu dia. Então eu acho que isso é importante, ter igual você falou, esse canal, esse diálogo aberto, porque acontece coisas na vida dele que às vezes ele pensa que não precisa falar ou tem medo de falar. Porque eu deveria ter falado para minha mãe, para meu pai, para a gente mudar daquele bairro. Eu estava correndo risco de vida naquela época. Que era uma gangue perigosa, muito perigosa. E aí acontece, fiquei fugindo, eu vivi dentro daquele bairro. Quase igual a música do Marcos Antônio. Eu vivi dentro de um calabouço. Vivia fugindo ali, vivia espreitado, correndo para um lado e para o outro. Aí passou alguns anos, eu fui estudar naquela mesma escola, só no período da noite. E nesses anos que se passaram, aquela gangue ela foi toda desarticulada. O chefe da gangue, o nome dele era Nem Bogueira, eu lembro até hoje. O trauma foi tão grande que... Marcou mesmo. O chefe da gangue foi morto, a polícia baixou e começou a matar muitos deles e prender alguns. Aquela gangue acabou. Passa-se, acho que 1 ano, 2 anos, não sei. Eu vou estudar à noite. Fiz um amigo, fiz um parceirão lá. Chico, o nome dele era Chico, um amigão meu. Fiz um amigo, arrumei uma namoradinha, estudando à noite, tudo bem. E aí, de repente, estudei 1 ano à noite, quando é no próximo ano, quem chega para estudar à noite? O mesmo cidadão que arrumou a confusão comigo, que me deixou mais ou menos 1 ano fugindo dentro do bairro. E quando ele me viu, ele já tremeu as bases. Aí eu contei a história para um amigo, puxa, mesmo, rapaz, quebra esse cara. Eu falei, não, eu vou topar com ele. Aí a gente passou e ele fugia de mim, eu percebia que ele ficava cismado comigo o tempo todo. Quando foi um dia eu encontrei, voltando, a gente foi levar as nossas namoradinhas, né? Aquela coisa ali de moleque, né? Terminava a aula, a gente ia levar as namoradinhas. E minha mãe desesperada. Acaba a aula, você chega 1 hora da manhã, eu vou trancar esse portão. Aí, quando a gente vai descendo a ladeira assim, da escola, que não sei se... A casa que eu morava era na mesma rua da escola, só que na ladeira do lado de cá. Quem é que eu encontro sozinho, 00:30, vindo, caminhando, subindo? O Dito. O Dito. Eu pensei, eu vou quebrar esse cara todinho. Só que eu tava de dois, ele tava sozinho, e naquela hora, todo aquele ódio que eu nutri durante 1 ano e meio, por aí, mais ou menos 2 anos dele, eu fiquei com dó dele. Fiquei com muita dó dele. Eu parei ele, ameacei tudo, ele de cabeça baixa, tudo, e eu peguei e falei, não, vai embora, vai embora. Aquela hora passou, aquela raiva, aquele ódio que eu tava dele, passou, e ali eu vi que foi um ponto final. Acabou, aquela confusão acabou ali. Graças a Deus aquela confusão termina ali. Aí naquele mesmo ano a gente muda novamente. Nós vamos para o setor universitário. Quando eu chego no setor universitário, eu vou estudar na escola no Dom Abel. E o Dom Abel era assim, o setor universitário era um bairro nobre e subindo tinha a favela do Quebra-Caixote. E o Dom Abel ficava ali, no início da favela do Quebra-Caixote. Então, eu já tinha tido algum contato com drogas quando eu tinha lá por volta de 12 anos, 13 anos, mas nada que trabalhar com um parente, experimentei benzina, loló, mas nada muito sério, muito grave, não.
Mas aí quando foi naquele ano que eu me mudo ali para setor universitário, foi onde a maconha entrou na minha vida. Eu conheci um cara, conheci uns amigos. Na escola? Na escola. Dando à noite. Eu conheci os caras, e aí tinha a praça universitária, porque o setor universitário ele era assim, ele chamava-se setor universitário por conta das faculdades. Então tinha a faculdade federal, a faculdade católica, e por conta das faculdades tinha uma praça muito grande, tem uma praça muito grande, mas é muito grande mesmo. Essa praça teve uma época que eu assisti uma reportagem que ela tinha 500 árvores e tinha 2 bares no meio dessa praça. Então todos os universitários frequentavam a praça. Então onde tem universitário tem muita droga, muita bebida, né? E eu passei a frequentar essa praça, passei a frequentar muitas meninas que o pai pagava para fazer faculdade do interior. O estado de Goiás tem muito dinheiro, muito fazendeiro. Então ele comprava um apartamento no setor universitário, botava para fazer a faculdade e mandava as filhas. Então a gente conheceu muitas meninas, né? E aí eu me encantei com aquilo, Eu vi, Encantou com o mundo, né? encantei com aquilo. As possibilidades. Festa, com as farras, com... Foi aí então que aí começa a história das drogas na sua vida. Aí começa mais pesado. Aí eu fumei maconha a primeira vez naquela praça, não senti nada. Eu pensei, esse trem não funciona comigo, não. Fumei outras vezes e não sentia nada. Eu não sei se é porque eu não sabia tragar ou porque não fazia efeito. Só que depois começou a fazer. Aí já com um amigo de infância, eu tive um amigo de infância, não vou dar nome não, né? Tive um amigo de infância, que a minha mãe era amiga de infância dele. E esse amigo de infância, a gente juntou uma turma ali no setor, era legal demais. O setor universitário, ele tinha uma praça no meio, que não era praça ainda na época, que tinha algumas casas. Só que ficava 3 ruas, 2 ruas aqui e 2 ruas aqui. Então o setor universitário era muito bom porque tinha muito esporte, tinha muita. Dava final de semana, tinha o pessoal jogando vôlei aqui, tinha o pessoal jogando bola lá embaixo, aí tinha um pessoal que estava jogando bete aqui, tinha outra galera ali, e era muito legal aquilo ali, e eu gostava demais do setor universitário, e eu gostava muito de esporte, jogava bola, jogava vôlei. Você andava mais com a turma do vôlei, não era não? Não, eu andava mais com a turma do futebol. Jogava vôlei, jogava bola. Só que a droga foi chegando. Eu me lembro até de um filme que eu assisti, que é Diário de um Adolescente. Leonardo DiCaprio. Que esse filme ele mostra isso. Os caras se reuniam muito para jogar basquete. Só que aí as drogas foi entrando de um jeito que já não tirou o basquete de lado. E foi o que aconteceu comigo. E eu acho interessante, e aí o senhor continua, que nesse filme ele retrata muito a história do que é com a maioria, né? Porque logo no começo, quando eles começam a usar só aquela, que é praticamente uma pílulazinha ali para dar um gás, para aumentar para jogar melhor e tal, para aumentar a adrenalina e enfim. E aí quando ele vê os caras drogados do bairro, eles falam, ó, que esse cara vacilão, a gente nunca vai chegar nesse nível. A gente tem um autocontrole. Aí eu sei até onde eu uso. Você, quando começou a usar, você passou isso na sua cabeça? Não, eu vou me controlar, eu nunca vou ser um viciado. Porque o cara que é viciado nunca aceita que é viciado, né, pastor? E você chegou a falar isso, eu lembro, se passava isso na sua cabeça, não, eu não vou viciar não, eu me controlo, eu sou diferente. Não, é muito interessante isso aí que você falou agora, porque, na verdade, tinha um cara assim. Tinha um cara que era amigo do meu tio, porque, assim, essa questão das drogas na minha família, a história da minha família, ela é totalmente atrelada a isso, atrelada aos vícios. Porque tinha um tio meu que ele tinha problema com drogas, que ele tinha problema com uso, com vício de drogas. E tinha um amigo dele que andava com ele, que aí esse tio meu foi envelhecendo, né? Foi surgindo a nova geração. E tinha um amigo dele que andava com ele, que era o Fernando, e o nome dele era Fernando Doidão. Fernando Doidão era eletricista, um ótimo eletricista, mas era
Doidão. voado, chapado o tempo todo. Então a gente olhava para aquilo, a nova geração que estava surgindo, e ria, tirava onda, não sei o que, sai fora. E esse cara, como é que esse cara fica desse jeito? Porque ele era um maconheiro velho, um drogado velho. E interessante que a gente olhava e falava e sentia isso. Não, não vamos, isso aqui a gente só curte, aqui a hora que a gente quiser parar, a gente para. Isso aqui é só para pegar mulher, é só para curtir nas festas. E só passar. Acho que a maioria, ninguém acredita que vai ser um dependente, né? Que vai se tornar um escravo daquilo ali, né? Ninguém acredita. Tem um vídeo de um cara na internet que eu assisti uns anos atrás que ele diz o seguinte, ó. Quando o cara falou para ele, usa, é legal, vai ser bom, vai ser uma viagem, você vai fazer sua cabeça. Quem ofereceu droga para ele não avisou que 20 anos depois ele ia estar numa fila para receber uma sopa e um pão. Aí no vídeo ele fala, não use drogas. Porque a pessoa não tem ideia da magnitude, da destruição psicológica que a droga faz na vida de uma criança, de um adolescente. Se a gente fosse aprofundar só nesse assunto hoje, acho que uma hora vai ser pouco, mas a gente vai para a neurociência, por exemplo, e os cientistas, eu linkei isso aqui agora, né, pensando, os cientistas falam que o cérebro ele só está formado 100% aos 25 anos de idade. Então imagina que a maioria das pessoas começam a ter contato com droga às vezes com 13, 14, 15 anos. E o quanto isso afeta a vida da pessoa para sempre, né? Com certeza. Quanto isso vai... Porque atrapalha na formação da pessoa, na formação do cérebro, na formação emocional, na formação social, na formação familiar, porque o drogado começa geralmente a ter problemas com os pais, com a família, né? Então são várias situações que quando a pessoa começa a dar o primeiro trago, ela não consegue enxergar o que vai vir depois, né? Mas e aí, pastor Ronde, vamos voltar para a história aqui, que o pessoal tá ali tudo se arrepiando e o negócio tá forte, viu? Comentando, mandando um abraço, um alô, Vivecast e abençoando vidas. E aí agora o senhor tá ali, aquele jovem, começa uso de droga, farra, festa, e como é? Como desenrola essa história? Como continua? Foi aprofundando, ficou só na maconha? Não, nunca fica, né? Nunca fica, não. Pra mim a maconha, a droga mais perigosa que existe no mundo é a maconha. A maconha ela causa uma dependência psicológica, não uma dependência química. A dependência química ela tem tratamento, a dependência psicológica ela é muito mais difícil de tratamento. Porque a maconha, Uma dependência emocional. Ela atua no Você cérebro. sabe que tem muito cara já, coroa, que ele vai para uma entrevista de emprego, ele tem que fumar um baseado, né? Ele se sente, não, vou ter que relaxar, igual você está falando, criou uma dependência, né? O cara... Não, e isso, uma dependência psicológica, psicossocial. A pessoa não consegue se socializar, ele não consegue ter nenhuma ação. Por quê? Porque o THC da maconha, ele está ligado diretamente à sensação de prazer. O cara que é drogado, ele sabe o que eu estou falando. Ele tem que fumar no mínimo, se a maconha for boa, 3 ou 4 por dia. Para ele ficar doido o dia todo. E a maconha faz o seguinte, ela libera a sensação de prazer, libera o hormônio de prazer no cérebro. Quando qualquer outra coisa que você faça que liberaria o prazer no seu cérebro, ele não é liberado, ele só passa a ser liberado pelo uso do THC. Então o cara, para ele, qualquer coisa que ele vai fazer, ele tem que fumar maconha. Se ele vai ter um relacionamento íntimo com a esposa, com a namorada, ele tem que usar a droga. Então a droga ela entra e ela vai destruindo a pessoa por dentro, porque a pessoa ela vai mudando, ela não é mais a mesma pessoa, ela vai se tornando uma outra pessoa. Você vê que você encontra algumas famílias que tem um filho drogado, eles vão falar isso. E o cara fala assim, não, mas eu não sou viciado, não sou dependente. Então tira. Então fica 60 dias sem nem ver. Que aí vai revelar outra pessoa. Vai revelar outra pessoa. Então quando chega naquela época ali do setor universitário, que foi a época que foi a época que eu me deslumbrei mesmo com tudo aquilo, com as festas, com toda aquela situação, eu me afundei, mas me afundei mesmo. Então tinha um outro amigo, que ele conhecia um outro amigo, que esse amigo dele era traficante. Então eles pegaram
Esse amigo me ofereceu, falou, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Porque o cara começa a fumar e ele tem que ter dinheiro para comprar. Quando o cara não tem dinheiro para comprar, ele começa a vender para sustentar o próprio vício dele. Então esse cara ofereceu, falou, ó, ele vende lá, ele passa para você e você paga depois. Eu falei, então pronto, é o que eu quero. E aí ele me passou um tijolão de maconha. Para quem via só a porçãozinha, eu vi o tijolão e falei, é isso aqui que eu quero. E passei, peguei, cortei as porçãozinhas, falei, é isso aqui, eu vou vender, eu vou ser traficante. Então, Só aquele que jovem que está ali vislumbrado agora já está se aprofundando. já estava me aprofundando, já queria entrar dentro do mundo mesmo das drogas como traficante. E aí eu comecei a vender, mas eu não tive nem a chance de vender. A gente ficava na porta da casa de um amigo, tanto que era vacilão. Na porta da casa de um amigo. Aí tava uma galera desse dia lá na porta. A mãe desse meu amigo estava grilada porque ela sabia que nós ficávamos lá na porta, ou fazendo uso ou repassando, mas não repassava nada lá na porta. E ela mandou o outro filho dela, o mais velho, ligar para a polícia. E ele pegou e ligou para a polícia. Saiu, foi na casa do amigo, naquela época não tinha celular, né? Foi na casa do vizinho lá, pegou o telefone fixo e ligou para a polícia. E eu tava com 2 porções de maconha no meu bolso. Eu tinha, naquela época, eu tinha feito 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. E, de repente, quando a gente tá lá sentado, devia ter assim uns 10, 11 pessoas. Aí vira 3 carros de polícia de uma vez só, cada um numa. Deu 3 carros. E eu me apavorei e corri para dentro da casa desse amigo meu. Corri lá para dentro. Corri lá para dentro, peguei os fragantes, joguei no mato lá. E a polícia correu, entrou, pegou lá dentro. Minha avó apareceu. Na hora que a polícia estava comigo lá dentro, a polícia queria saber onde é que estava, o que eu corri, o que eu escondi. E de repente, a minha avó entra lá dentro, começa a conversar com o policial. E aí eu vou conversar com o policial larga logo 5 dedos da minha cara. E aquela situação vexatória, né? Aquela situação na frente da minha avó. E tudo aquilo acontecendo. E de repente a mulher viu onde eu joguei e ela chama o policial e fala para o policial. A mulher desse amigo meu. E ali ela chama e ela mostra. E ali eu vou preso, com 18 anos. Quando vai ver. Então você nem começou a carreira de Nem traficante, comecei, não deu nem tempo. já foi preso. Já fui preso. Com 18 anos eu fui preso. E aí com aquelas 2 porções de maconha, fui preso. Chega a. Hoje não seria, com 2 porções não seria. Sério, Usuário ia ser tratado pelo SUS e 30 arriscado ganhar um gramas, salário 30 também. gramas. Mas continua. Ainda bem que não foi hoje. Aí o que acontece? Eu vou preso. Quando vai puxar, todo mundo é de menor. Só tem eu de maior. Então o único que foi, eu fui para especializada, fui para a delegacia de tóxicos e entorpecentes da cidade de Goiânia. Fui para lá, tinha um cara famoso que estava preso lá, traficante famoso, que todo mundo conhecia. Moleque malandro, o apelido do cara. E aí os caras me orientando, falando, não entrega ninguém, não fala nada pra ninguém não. Só que eu fiquei um dia, fiquei 2, fiquei 3, fiquei 4 dias, e eles não deixam você ter contato com ninguém. Tive um contato com o delegado, tomei um tapa no peito. Delegado, mais 6 agentes, o delegado queria que eu entregasse o traficante, eu segurando. Quando deu uma semana, eu falei, rapaz, eu vou ficar aqui, eu vou mofar aqui, velho. E eu não tinha contato com a minha mãe, não tinha contato com ninguém. Advogado, nada, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. E aí eu peguei e derrubei tudo. Falei o nome do amigo, falei o nome de tudo. Eu que não vou ficar aqui sozinho. X9. Derrubei tudo. E aí, que eu derrubei naquele mesmo dia, minha mãe pagou a fiança. E eu saí. A gente pode voltar um pouquinho à fita. Você consegue lembrar
Você vivendo isso, nas drogas e agora situações de polícia. Qual é a sua memória que você tem hoje? Sua mãe? Foi muito triste aquele dia. Quando a minha mãe entra na cela lá, onde no corredor da cela onde eu tô preso, que ela entra chorando, aquilo ali acabou comigo. Naquela hora você não pensou assim, não vou fazer mais uso disso, eu vou. Pensei sim. Falei, nunca mais eu uso isso, nunca mais eu quero essa vida pra mim, não. Só que é muito novo, né? Cabeça não funciona direito. São são muitas ligações, são muitas pessoas que estão ligadas na gente e que também tem envolvimento. Então é difícil você se desvencilhar daquilo tudo. E aí quando eu saio, minha mãe pagou, eu tinha lá, agora eu tô falando muito, vou falar tudo aqui. Eu tinha lá na minha casa a droga estava escondida dentro do colchão, 1 quilo de maconha estava escondido dentro do colchão. E aí eu saí. No que eu saí, a minha mãe me leva. Olha para você ver, eu estava até analisando isso. No que eu saí, minha mãe me leva em uma loja. E o tênis mais caro da loja, minha mãe comprou para mim. Por quê? Porque a pessoa, ela pensa que a culpa é dela. Os pais, né? A minha mãe pensava que a culpa do filho dela ter saído da cadeia porque estava envolvido com droga, que a culpa era dela. Ela pensava que a culpa E era ela dela. tentando de alguma maneira suprir, né? Mãe é mãe, como diz o ditado, né? Mas Mãe só é tem mãe. uma, né? Então eu saio da cadeia e o prêmio que eu ganho é um tênis. Tênis importado, caríssimo, tênis bacana. E ali, quando eu saí dali, eu encontrei. Naquele mesmo dia, a gente foi para um espetinho, foi comer um espetinho. Não lembro se meu pai estava, acho que minhas tias. E a gente foi lá no Tio Patinhas comer um espetinho. E quando a gente tá ali no Tio Patinhas, eu vejo o amigo que tinha me apresentado o traficante passando. E eu saio correndo, eu falo, peraí, gente, peraí. Vou lá e aviso o cara. Eu falo, rapaz, ó, sai fora. Porque fulano lá entregou geral. Entregou eu, entregou você. Não falei que foi eu que entreguei, não. Falei quem me entregou, né? Quem me entregou, entregou ele também. No final das contas, né? Falei, o fulano entregou geral. Falei pro cara e fui embora. Só que o que acontece? O cara não deu muita credibilidade. Então os homens bateu lá, catou ele, botou ele para pegar o outro traficante e rodou todo mundo. Rodou todo mundo. Porque é assim que acontece. Rodou todo mundo. No que roda todo mundo, a casa que eu morava era a casa embaixo e só o meu quarto era na parte de cima. E tinha uma lajezinha e o meu quarto na parte de cima. E eu, no que eu passei na tocha, macaco velho naquela época, eu gravei todas as viaturas. Gravei as viaturas tudo. Gravei a placa das viaturas tudo. Então, eles tinham, na época que eu consegui gravar lá, eu acho que eu consegui gravar 4, 5 viaturas. Filmar, olhar mesmo e gravar as características do carro. Eu comecei a perceber lá de cima da minha casa, eu fiquei 30 dias sem sair de casa. Eu Só comecei para a perceber o ouvinte entender, porque, não, porque eram viaturas apaisanas, né? descaracterizadas. Porque às vezes a Viaturas. pessoa fala para você gravar a viatura, né? Porque cada um era de um carro, era um Gol, naquela época era o E, Monza, era o. Era, isso. né? Eram viaturas da Polícia Civil. E eu comecei a perceber que a Polícia Civil começou a fazer campana na porta da minha casa. Começou a fazer campana na porta da minha casa. E eles estavam fazendo campana. Eu olhava e sabia qual era o carro. Por quê? Porque quando pegou o traficante falou, não, ele tá com 1 quilo de maconha. Então, a gente teve que mudar daquela casa. Eu falei pra minha mãe, falei pra minha mãe, falei, mãe, a polícia tá aí na porta. Fiz uso de toda aquela droga, sozinho. Fiz uso de toda aquela droga. E a gente se muda de lá. Eu saí primeiro e depois minha mãe levou a mudança. A gente mudou para outra casa. Eu expliquei para ela o perigo dos caras querendo me pegar de novo por conta da droga que estava comigo. E a gente se mudou daquela casa. No que a gente se mudou daquela casa, nós fomos para o mesmo bairro, para outro bairro mais próximo. E aquele assunto parece que morreu. Só que um dia eu estou indo para minha escola, estudava à noite, já em outra escola. E eu, de longe, eu vejo, tinha um bar na porta da escola e eu vejo uma moto parada naquele bar. E 2 caras tomando cerveja
do ladinho, assim. Pelo jeito aí, as drogas fez você perder de ano também, né? Porque já tá. Ali parou, foi nesse ano que eu parei de estudar. Aí eu desconfiei e dei o balão por trás. No que eu dei o balão por trás, quem estava na porta da escola era o traficante que eu tinha entregado. Ele estava ali para me matar naquele dia. Então eu agora eu estava com a polícia civil atrás de mim, porque eles queriam, porque eu menti, porque eu não entreguei tudo que eu tinha. E eu estava com um traficante atrás de mim. Olha o que a droga me trouxe. A polícia queria me matar e o traficante queria me matar também. Então eu abandonei a escola aquele ano, parei de estudar, parei de ir na escola, por conta que o cara estava lá querendo me pegar. E foi só ladeira abaixo, porque depois que eu saí daquela situação, eu virei outra pessoa. Eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu. Eu fiquei muito triste de ter sido preso, de todo mundo na rua saber que eu fui preso, da minha avó presenciar a hora que eu fui agredido pelo policial, da minha mãe me ver dentro da cela lá da cadeia. Então aquilo mexeu muito com o meu psicológico. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei uma pessoa muito desgostosa da vida. Eu não tinha mais prazer na vida. Eu fiquei muito triste. E com a mágoa muito grande do cara que me entregou. O cara que me entregou. Eu sonhava matando ele. Planejava. Então, muita mágoa desse cara. Só que aí, como se não bastasse, na rua lá, que eu era o chefe dos meus amigos lá, da nossa turma lá, um dia eu tô passando pela rua e em uma das casas mudou uma menina para lá e ela tinha um namorado que frequentava a casa, tinha amigos que frequentavam a casa deles, eu via só de olhar. E um dia eu tô passando e o cara falou, tá olhando o quê? Eu falei, tá olhando o quê? O quê, meu irmão? Meti logo o braço no cara. Meti logo o braço no cara. Valente, né? Meti logo o braço no cara, meti o pé nesse Nervoso, cara. né? E aí o cara fazia parte da torcida organizada do Vila Nova. Na época que a torcida organizada do Vila Nova estava recebendo a ajuda do Rio de Janeiro. E eles montaram uma torcida que foi até proibida pela Polícia Civil, banida, uma torcida chamada Comando Vermelho. E aí voltou o pesadelo de novo. Passa aí. Parece que tinha uma síndrome aí de perseguição na sua vida, né? O diabo queria me matar. Porque primeiro na escola, O diabo uma queria me gangue. Depois Outro. o traficante. Depois a polícia. Agora o comando, que agora é o Esquadrão Vermelho, a torcida do. A torcida. Eu passo a ser perseguido por uma torcida de futebol. Falei, gente, eu nem no estádio eu vou. Passo a ser perseguido por uma torcida de futebol. Aí só ficava sabendo da notícia que os caras estavam me procurando. Os caras me procurando, o cara é da torcida, o cara é não sei o quê. Quando é um dia, eles pegam o meu primo que é pastor hoje, graças a Deus, pastor Sérgio Gilberto, lá na Suíça, mandar um abraço para ele. Eles pegaram meu primo e jogaram dentro do carro, deram um sacode nele dentro do carro e falou, você vai entregar o negão. Cadê o negão? Entregar o negão. E aí, Sérgio saiu do carro, e a gente morava tudo no mesmo lote, lá no setor universitário, tinha a casa dele, tinha a minha casa, nessa época eu estava morando nesse lote lá, que era da minha avó. E aí Sérgio entrou e falou assim, ó, os caras estão aí, os caras me botaram dentro do carro, me deram um soco, me deram uns tapas, procurando você. E eles estão aí na porta. Ele me avisou. Só que eu tava doidão, velho. Eu tava doidão lá dentro de casa. Meu pai tava em casa, minha mãe tava em casa, eu tava na sala, assim. Eu aprendi a usar o colírio, então eu usava droga e pingava o colírio e tava doidão. Então, na hora que ele falou, eu achei uma afronta aqueles caras entrar dentro na porta da minha casa. Eu falei, tem quantos, Sérgio? Ele falou, tem 5. Eu falei, pronto, 5 eu resolvo. Eu peguei a faca do meu pai de açougueiro, uma faca desse tamanho. E no que eu saio lá para conversar com o cara... Eu começando a ficar com medo do senhor. Não, ele lá já morreu. Rapaz, deixa eu tirar esse silêncio aqui de perto aqui. Sim, mas e aí, pastor? Aí, naquele momento ali, eu achei uma afronta daquele cara na porta da minha casa. No que eu saí, os outros caras estavam escondidos, assim, atrás dos carros, assim. E aí eu falei, você quer o que aqui na porta da minha casa, meu irmão? Eu falei, eu vim resolver aquela parada. Eu falei, que parada? Não tem parada para resolver aqui não. Você vende 5?
tô vendo os caras que tá com você aí. Os caras saíram um pedaço de pau, pedra na mão. E aí, no que os caras se mostrou, eu puxo da faca. Que eu puxo da faca, ele segura a faca. Segura a faca na área Da lâmina. E a gente fica ali brigando com a faca e os caras vindo em cima. Então eu aqui brigando com a faca aqui e tendo que me defender dos outros caras, chutando. Alguma coisa, tomei uma pedrada na cabeça, o cara bateu uma pedra. E meu pai saiu. Meu pai saiu apaziguando aquela coisa toda. E meu pai saiu, eu fiquei preocupado deles fazer alguma coisa com meu pai. E foi aquela confusão, pá, não sei o quê. E até que a faca quebrou. Esse cara cortou a mão toda. E a confusão acabou. Um soco, um chute, uns empurrão, saiu alguns vizinhos e esses caras foram embora. Os caras foram embora e eu disse lá para casa. Quando foi, meu pai conversou comigo, conversou um tempo comigo. Quando foi mais tarde, eu desci para casa de um amigo, para a porta da casa desse amigo meu. E do lado era a casa da namorada desse cara. Que é a casa do meu amigo, do lado a casa da namorada. De repente eu vejo a viatura do 9º distrito. O 9º distrito era lá no centro universitário, perto do Abel. Eu vejo a viatura do 9º descendo. Ainda brinquei com um colega meu. Falei, ixi, veio buscar alguém. Os caras deram o balão, parou do meu lado. Rondinelli. Você que é o Rondinelli? Eu falei, eu não. Eu sou eu, sim. Ele falou, tá convocado a prestar esclarecimento, alguma coisa assim. Aí eu subi, entrei na viatura e subi. Quando eu chego lá, tá o cara com a mãozinha enfaixada. Foi da parte de mim na Polícia Civil. Aí a delegada falou, né? Delegada bem grossa, bem bruta. Você cortou a mão, não sei o quê. Quando eu falava, ela falava assim, cala a boca. Então eu fui prestar esclarecimento, mas eu não esclareci nada, eu não falei nada. Só fui ameaçado o tempo todo pela delegada para não encostar a mão no cara. E aí quando terminou lá aquele negócio todo, pegou meu nome, pegou tudo. Quando termina aquela coisa toda, ela manda o cara embora, eu vou levantando para sair e falando, você espera. Você tem que ficar a 200 metros de distância dele. Aí pá, o cara saiu, aí eu vou descobrir o cara é filho de um policial. Que provavelmente tinha algum conhecimento com a delegada, ou sabia que... Enfim. Eu não tive chance de falar para a delegada que aquilo ali foi legítima defesa, que o cara foi na porta da minha casa com 5 outros caras armados, com paus e pedras, para me pegar. Então, quando eu saí lá do 9º, eu saí revoltado com aquele cara. Porque eu tive que entrar dentro de uma viatura de novo. Eu falei, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. E eu vou para a porta da casa. Vou para a porta da casa da namorada dele. Quebrei o portão todinho de pedra. Todinho. Quebrei o portão todinho na pedra. E ele lá dentro, escondido. Não teve coragem de sair. Aí, quando aconteceu isso, aí os caras começaram, a torcida organizada começou a fazer ronda. 20, 30 caras passavam lá na porta de casa. Ia para a porta de casa, estourava foguete. Quando você viu os foguetes estourando, e minha mãe perguntando, o que é que está acontecendo? Será que está tendo alguma festa? E eu sabendo que eram os caras soltando foguete, me jurando. Então aí eu fico nessa época com essa gangue querendo me pegar, traficante lá ainda me caçando e a Polícia Civil me caçando. Com 18 anos de idade. Com 18 anos, essa história toda? 18 anos de idade. Já tava com 30 aí. Olha, pastor Rondinelli, eu acho que eu vou ter que te convocar mais de 5 podcasts, porque o senhor está ainda no 18. O senhor me disse que tem 47. O senhor contar 20 anos agora de história, não vai dar tempo, né? Ah, meu Deus. Mas não esqueça você que está aí, que Jesus é poderoso. A gente vai ter que correr agora um pouquinho, pastor Rondinelli, por causa do nosso tempo. É verdade, depois o senhor vai... Vamos agendar para o senhor estar aqui de novo. E aí o senhor se aprofunda mais nas drogas agora, sai da maconha, experimenta quais tipos de droga. Agora eu vou ter que adiantar só um pouquinho. Sua entrevista está tão boa que nem eu estou querendo parar. Tá muito bacana. Nessa época a gente foi embora, né? A gente veio embora para Bahia.
uma cidade de Barreiras. Então ali quando eu vim embora, eu vim aquela pessoa triste, aquela pessoa decepcionada, triste com tudo que tinha acontecido comigo. Que eu não buscava confusão, mas a confusão ela me buscava. Era uma coisa impressionante. Era coisa de eu estar num bar e de repente um cara olhar para mim e falar: é o que você tá olhando? E daí, pá, e quebrava tudo, dava uma confusão no bar. E era assim que acontecia. E quando eu vou para Bahia, eu fui com a intenção de mudar. Eu falei: eu vou mudar, eu vou quietar, vou parar com tudo. Só que quando chega na cidade de Barreiras, aí eu começo a fazer uso da cocaína. Então eu já observo, pastor Nando, que muita gente que vai chegar a esse conteúdo, tem muita gente que quer mudar de vida, mas sozinha a pessoa não consegue. Ela fala, inclusive já é dado, né, que quando dá virada de ano, as pessoas fazem tantas promessas. Não, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano não vou trair mais minha mulher, esse ano eu vou largar a bebida, esse ano eu vou largar as drogas, mas só a pessoa quer, mas ela sozinha é quase impossível ela conseguir, né? Ela não consegue. Ela não Sem consegue. uma rede de apoio, sem Deus em primeiro lugar, e sem uma rede de apoio, sem pessoas ali que vão realmente ajudá-la nessa missão. Aí você chega na Bahia e começa a usar cocaína. Aí a cocaína era totalmente diferente. A cocaína era muito mais forte. Era um negócio assim que eu percebi que eu não tinha mais o controle. Eu começo a trabalhar num restaurante e nesse restaurante, no fundo desse restaurante, tinha um traficante que... Então, às vezes, as pessoas que voltavam da boate trabalhavam na lanchonete. Os caras iam pra boate e aí eu fazia o avião, pegava a droga com o traficante, passava pro cara, pegava a minha parte. Então, nessa eu passei a cada dia a usar mais, usar mais, usar mais. A ponto de um dia eu estar na lanchonete e eu ter utilizado tanta cocaína que a cocaína ela afeta o sistema nervoso. Às vezes o cara começa a ficar meio empenado. Na gíria dos drogados, o cara fala que cheirou cocaína, chega que ficou empenado, porque afeta o sistema nervoso. Então eu tava andando no salão, eu era garçom, e eu tava andando no salão e eu tava meio empenado. E a dona percebeu, falou: Ó, você não tá bem, Rony. Naquela época eles me chamavam de Rony. Você não tá bem, Rony. Eu falei: não, não tô, quero ir embora. Aí ela me liberou umas 1h30 da manhã. Então eu passo, compro cocaína, compro maconha em outro lugar e compro cerveja. Quando eu vim de Goiânia, eu vim pirado. Porque eu não queria amigo, eu não queria me envolver com ninguém, porque todas as vezes que eu tinha amigos, deu tudo errado. Então eu era um cara sozinho, eu era um cara solitário. Eu tinha um Walkman, botava no ouvido e ouvia minhas músicas, usava minhas drogas e era assim, eu era um cara solitário. Então eu fui para casa, eu morava no Jardim Ouro Branco, eu fui andando, e eu demorei horas para conseguir chegar em casa, porque eu estava sob efeito de droga. E para mim, que cada esquina que eu entrava, um carro virava que estava me perseguindo. Mas cheguei em casa. Cheguei em casa e fiz uso de quase 3 gramas de cocaína, que é muita coisa. Naquela noite fiz uso e bateu uma tristeza muito profunda, porque o que ninguém sabe é que depois do uso da cocaína, a depressão pós o uso da droga é o que faz muita gente tirar a própria vida. Então bateu uma depressão muito grande, e naquele momento ali daquela depressão eu escrevo uma carta para Jesus. Eu tinha essas cartas até um tempo atrás, pedindo ajuda, pedindo para Jesus me ajudar, pedindo para Jesus me libertar. E fui dormir, fui tentar dormir, né, já amanhecendo o dia, e eu tive um princípio de overdose ali. Eu só acordei, em Barreira você tinha que dormir de mosquiteiro, muito mosquito, e o mosquiteiro estava todo rasgado e de repente vinha flashes na minha cabeça das convulsões que eu estava tendo em cima da cama. Então eu tive ali um princípio de overdose. Então eu levanto por volta de 2 horas da tarde, isso no domingo, acho que era um domingo, era dia de semana, uma segunda, não sei, e eu tô acabado, porque eu tô depressivo da cocaína, o dinheiro que eu tinha no bolso no final de semana, R$ 600, R$ 500, foi todo em droga. E a tristeza era tão grande, o vazio era tão grande que a vontade era só de morrer. Então eu não tinha dinheiro nem para comprar um cigarro. Então eu desci no bairro lá onde eu tinha alguns amigos, fui procurar alguns amigos, não encontrei ninguém. Eu encontro um amigo, um que não era amigo, que não era usuário, que não era nada. Eu pergunto de alguém, pergunto de outro, ele fala: não vi, não sei.
falei, você tá indo aonde? Ele falou, rapaz, eu tô indo na igreja, 3 horas da tarde. Eu falei, igreja? Eu falei, eu tô indo na igreja. Que negócio de igreja, você tá maluco? Eu falei, você vai fazer o que na igreja, velho? Ele falou, eu tô desempregado. Tô precisando de um emprego. Eu vou lá pedir um emprego para Deus me dar, abrir uma porta de emprego. E você, o que você está precisando? Aí naquele momento assim, bateu aquela. Eu comecei a pensar, rapaz, o que eu estou precisando? Eu falei, rapaz, eu preciso sair dessa vida. Eu preciso mudar de vida, eu preciso sair dessa vida. Eu não aguento mais isso. E aí eu desci com ele. E a gente foi. E a gente foi na igreja, estava tendo um culto à tarde. 3 da tarde. A gente desceu lá perto da beira do rio, lá perto do cais. E eu fui com ele. Eu tenho certeza que eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Então aí fica dentre tantas lições. Estava agora na conferência que eu estava agora no final de semana em Porto Seguro. Um pastor testemunhando também, que inclusive foi usuário e tal, e era metaleiro lá acho que ele é do Mato Grosso até. E ele falando que tudo começou na vida dele através de um convite. A importância de você que é cristão, você que acredita, convidar alguém, falar, vamos lá, vamos fazer uma visita. Porque a palavra de Deus transforma, muda, restaura, mas Deus quer nos usar. Um convite pode salvar milhares e milhares de pessoas. Pode mudar a história de uma pessoa. E ali você começa a ter sua experiência com Deus, Pastor Ronde? Ali, quando eu entro, né, aquele culto acontecendo, né, o pastor fala, fecha os seus olhos, fala com Deus. Eu não consegui fechar o olho, porque eu não sabia como é que era, eu não sabia como é que funcionava a liturgia. E aí eu olho para o lado, o cara tá com o olho fechado, olho para o outro lado, o cara com o olho fechado, o meu amigo tá lá, e aí eu fecho o olho também. Só que eu não sabia orar. Eu falei, eu vou orar o quê? O que é orar? Eu nunca fui católico, eu nunca fui de nenhuma religião, eu nunca fui apresentado, eu nunca conheci nenhuma religião. Eu falei, o que eu vou... Aí o pastor, orientando na oração, ele diz assim, fala para Deus, o que você quer? Pede para Deus. E ali eu fiz a oração que mudou a minha vida. Falei, Deus, me tira dessa vida. A única coisa que eu falei foi essa. Me tira dessa vida. Muda a minha vida. Foi a única oração que eu fiz. Aí terminou o culto. A gente saiu de lá. Fui para casa. Não... a única coisa que eu percebi é que a angústia que eu tava, aquela angústia, aquela tristeza, ela tinha amenizado. Ela tinha melhorado. Tinha passado. Só que... o restante nada mudou, continuou do mesmo jeito, mas aí só foi afundando. Eu perdi o meu emprego que eu trabalhava, eu tive um problema com outro garçom, no meio do salão a gente saiu no murro, no meio do salão. O garçom me entregando, botando o cara que engraxava para me entregar. Era eu que botava para fora. Na hora que entrou engraxar, a dona falou, pede para sair lá. No que eu fui botar para fora, ele falou assim, ele é ladrão, ele rouba a senhora e vai contar o dinheiro do banheiro. E os garçons tudo fazia isso. Só que aí eu peguei o moleque, joguei lá pro fundo e falei, quem é que te falou isso? Ele falou, aquele garçom lá. Aí no meio do salão a gente rolou no tapa lá dentro, porrada para tudo quanto é lado. Esse cara pegou uma faca, tentou, mas enfim. Aqui de novo. Polícia de novo também. Polícia de novo. Também. Aí pegou uma faca, tentou me furar, ali foi Deus que livrou, porque ele pega a faca, eu não vi que ele tava com a faca. Na hora que a mulher mandou nós ir embora, eu falei, cara, eu vou te quebrar aqui fora agora. Quebrar. Eu dei um murro nele, ele me deu um murro, eu dei um murro nele, e os caras foi separar a briga, mas só me segurou. E então ele me deu mais um. Então na minha mente ele tava me devendo. Eu falei, eu vou te matar, eu vou te acabar aqui fora. E aí quando ele saiu, ele pegou uma faca que a gente usava para abrir o coco. Água de coco lá. E eu não vi. Então na hora que eu tava me preparando ali, pensando que ia sair na mão, ele puxa a faca. Ele puxou a faca, eu corri. Então ele pega na minha camisa, puxa a camisa e dá 2 chuchadas. E eu pensei ali que ele tinha furado.
Só que, na verdade, só pegou na camisa, porque ele puxou a camisa. Então, enquanto ele pegou a bicicleta e foi embora para descer essa rua, eu atravessei o posto de gasolina que tinha aqui e fiquei na esquina esperando ele com uma barra de ferro, um pedaço de pau, barra de ferro, não lembro, na esquina da onde tinha uma churrascaria, Los Pampas, eu acho. Chão de brasa. Chão de brasa. Aí fiquei na esquina. Na hora que ele passou com a bicicleta, eu derrubei ele da bicicleta, ele puxa da faca, só que ele viu a madeira que eu tava na mão, ele desceu correndo, largou a bicicleta, desceu correndo. Aí a polícia chega. A polícia chega, me pegou, eu falei, não, eu sou garçom lá. Passei a garçom lá, veio. Aí nós fomos lá e estamos conversando. E aí o policial falou, não, ele é garçom lá, eu conheço ele lá. Cidade pequena, né? Eu conheço ele de lá. Aí a gente veio, estamos lá conversando com a dona, eu falei, teve a briga aí, não sei o quê, ele é garçom aqui, né? Ele é garçom aqui, estamos conversando tudo. Aí, de repente, a mulher fala, e o outro também. Aí os policiais começam a rir. Ah, o outro também era garçom daqui? O outro também era garçom daqui. Então, fui mandado embora, perdi minha namorada. A namorada terminou comigo, que não tinha condição de namorar com uma pessoa drogada. Aí eu estava sem emprego, eu estava sem namorada, e eu tinha uma grana da rescisão para receber. Então eu falei, rapaz, eu vou morrer. Se eu pegar esse dinheiro dessa rescisão, eu vou morrer, vai me acabar. E ali, naquela época, eu não sei quem foi, não sei se foi minha mãe, alguém me apresentou, alguém falou comigo, foi a minha ex-namorada, a pedido da minha mãe, sobre uma casa de recuperação. E que se o cara podia ir me visitar. Nessa época, minha mãe e meu pai se mudou e eu fiquei morando sozinho na casa. E eles se mudaram, eles foram para outra cidade, foram para a cidade de Barra. Meu pai mudou o restaurante, ele tinha um restaurante em Barreiras e foi para Barra. E eu fiquei morando sozinho na casa. E ali naquela noite tinha tido um reggae lá em casa. Quando é 3 horas da tarde, o cara chegou lá, cheio de prato, com cocaína, com maconha, com tudo dentro da casa. E esse cara entrou. Queria conversar com você. E eu abri o portão, depois eu arrependi. Falei, velho, é o cara, não tinha esquecido, não sabe, não lembrava mais. E aí o cara pegou e falou, conversou comigo, tudo. E ele falou, vamos lá, faz uma visita lá no escritório pra você conhecer. E aí, quando foi, na segunda-feira, eu fui no escritório da Casa de Recuperação para conhecer. Aí conheci algumas pessoas que trabalhavam lá. E fechei um compromisso, falei, não, eu vou para casa de recuperação para me libertar da cocaína. Até então, eu imaginava que o meu problema era só o vício com a cocaína. Eu não imaginava que o meu problema era muito maior, era as drogas e era a falta de Jesus. Imaginava que o problema era o vício. Aí o senhor foi para casa de recuperação. Aí demorou um tempo, ficou um tempo ali. Eu falava que ia e não ia. E aí eu falava que ia, aparecer uma festa. Aí apareceu todas as festas, as melhores festas da cidade, eu recebi convite. Aí todas as gatas da cidade começou a aparecer, começou a conversar comigo, começou. Aí eu percebi, eu mesmo leigo naquela época, eu percebi, falei, ó, rapaz, foi só falar que eu vou sair. Começou a aparecer um tanto de coisa. Só que eu tinha um desejo, então de vez em quando eu passava lá e conversava com o Otoniel. O Otoniel era o nome do cara que ficava lá. Chegou um dia que ele conversou comigo, ele bateu a mão na mesa, mas deu um tapa na mesa e falou, ó, é o seguinte, meu irmão, aqui ninguém é bobo não, aqui todo mundo era doidão também. Ou você vai agora, ou você não vem nunca mais aqui nesse escritório, rapaz. Tirando a gente de trouxa aqui. Ela falou aquilo, eu falei, rapaz, eu vou. Eu vou agora. Então tem que ser agora. Eu vou agora. O ônibus está indo agora lá para a chácara. Eu falei, não, eu vou agora, eu vou agora. A gente passa lá, pega. Não, não vai pegar nada. Você que é agora, é agora, é agora, é agora. Eu tava com a mochila nas costas, eu falei, eu vou. Ele falou, pronto. Então agora você entra lá dentro do banheiro, pega a maconha que você tá aí na sua mochila com você aí e me entrega. Eu falei, não, não tem maconha, não. Eu tenho. Você tem. Vai lá no banheiro. Aí eu fui lá no banheiro, peguei a droga que eu tava, entreguei pra ele. Entrei dentro do ônibusinho. No que eu entrei, eu me arrependi.
que eu tô fazendo aqui, rapaz? Eu com acerto de 5 mil para receber, com 5, 6 parcelas de seguro-desemprego para receber. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, velho? E fui. Foi no outro dia, tava lá dentro da casa de recuperação. Eu cheguei numa chácara, não tinha porta, não tinha janela, não tinha fogão, era fogão a lenha, e você tinha que trabalhar terapia ocupacional, era capinar, meu irmão. Era cortar lenha na madeira, no machado. Eu nunca tinha pegado no machado, nem numa foice, nem em nada na minha vida. Só que quando deu um outro dia, que eu acordei no outro dia, eu já acordei outra pessoa. Eu não tive nenhum arrependimento depois. No que eu acordei no outro dia, que eu acordei lúcido, eu tinha saudade da lucidez. Eu passei tantos anos Doidão. entorpecido pelas drogas, que quando eu passei um dia lúcido, um dia de paz, foi meu primeiro dia de paz. Passei aquele dia lúcido, eu não sentia mais vontade de fumar, eu não sentia mais vontade de usar droga, eu não sentia mais vontade de nada. E aí passou mais um dia, e aí eu ganhei uma Bíblia, e a minha alegria foi tão grande quando eu ganhei uma Bíblia velha. Eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler, e comecei a ler a Bíblia 8 da manhã, e eu queria entender tudo, porque eu não entendia. Eu vi o pastor pregando, eu não entendia. Eu comecei a ler a Bíblia 8 da manhã, quando eu vi minhas costas doendo, minhas vistas cansadas, eu fui perguntar as horas, era 1 hora da tarde. Eu queria entender tudo, eu queria saber de tudo. E ali eu passei 9 meses, 8 meses, passei 8 meses ali. E foi naquele lugar onde Deus ele mudou minha vida, transformou minha vida. De uma pessoa saiu uma nova pessoa. Jesus recuperou, mudou, transformou, te deu uma família. Me deu uma família, me deu filhos, me deu um dom, me deu um chamado. Tá muito boa aqui nossa conversa, mas nós temos agora 5 minutos. Pastor Ronde, vamos aqui fazer nossa parte final. Um sonho realizado, Família. um sonho a se realizar. Isso foi boa, viu? Isso é se realizar. Ministério. O que para você é inegociável? A minha fé. O que você jamais faria? Voltar para o lugar de onde eu saí. Um grande arrependimento. Um grande arrependimento. Você- Meu filho mais velho. Me arrependo de ter deixado ele ter ido embora. Novo. É. Tem hora que pega aqui, né? Se esse Rondinelli pudesse entrar na máquina do tempo agora, 47 anos, e voltar lá para aquele garoto Rondinelli de 12 anos, aí você olha para essa câmera aqui, o que você falaria para ele e para essa pessoa que está nos assistindo? Entrega a sua vida para Jesus. Caminha com ele. E ele vai mudar toda a sua história. Confia nele. Pastor Rondinelli, hoje a sua maior alegria? Minha maior alegria é minha família. Esposa, filhão, Esposa, meus filhos. Amo Mateusão, estar com ele. Pedrinho. Amo meu filho. E que resume o Pastor Ronde em uma palavra, 2 palavras, pode ser até 5 palavras, para essa pessoa que está nos assistindo. Eu sou um cara legal, pelo menos eu acho. Sou um cara que eu amo a família, eu amo. Quando eu vejo uma pessoa que ama a sua família, eu passo a ter respeito por aquela pessoa, porque eu amo essa questão familiar. Eu amo a família, amo minha família.
Eu gosto de fazer a obra de Deus, eu amo fazer a obra de Deus. Sonho, às vezes, tendo muitos recursos para poder abrir muitas igrejas, porque eu sei de quão grande, quão poderoso é o poder de uma igreja aberta, uma porta aberta. Pode mudar a vida de pessoas, pode mudar a história das pessoas. E... Pastor Ronde, nós aqui do Vivecast queremos, quando eu falo nós, falando de mim, de toda esse povo abençoado que está em casa, também aqui, nosso querido Alex, o pastor Luquinhas ficou ali na intercessão, todo mundo que está em casa, agradecer por compartilhar um pouco da história, né? Não faltou a metade ainda da história, mas compartilhar, abrir o coração para a gente foi muito abençoado, eu sei que muita gente é abençoada também. E antes das minhas considerações finais, faz aí os seus agradecimentos. Agradecer a você, Bispo Rafael, que tem sido esse homem de Deus, esse exemplo, né? Esse homem que está sempre buscando tirar o melhor de todos, né? Quero agradecer também a minha família, minha esposa. Quero agradecer ao Ministério Apostólico Viver em Cristo, que me acolheu aqui já há 12, 13 anos, né? 13 anos de viver em Cristo. E quero agradecer toda a igreja, toda a equipe, todos os líderes, todos os pastores, pastor Antônio, todo mundo que eu amo de coração mesmo. Muito obrigado, pastor Ronde, muito obrigado você. Vivecast está chegando ao fim, foi muito bom, muito bacana, muito maravilhoso ter você conosco, que o Senhor te abençoe, shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, aqui Bispo Rafael, mais um Vivecast, sempre assim, na presença de Deus, mergulhado na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até a semana que vem, um abraço e um beijo no coração.